falou alguma coisa sobre o coração. Esse livro ele foi lançado então no Mednesp, no mês de junho, que ocorreu lá em Vitória, no Espírito Santo. Também uma ideia gestada há mais de 2 anos, especialmente pela doutora Marilene, que é cardiologista em Brasília. Ele vem muito assim na linha de Psiquiatria Iluminada, de um outro livro do Dr. Décio, que escreveu também para nós, da Alma ao Corpo Físico, falando muito das inter-relações sobre emoções, das interface dos sentimentos e das emoções sobre as doenças, como gênese delas. A quantidade e a frequência de casos, de situações de pessoas que somatizam situações emocionais não resolvidas, não bem equacionadas, refletindo no corpo físico, nas mais diversas formas de doenças. Então, nós vamos buscar as questões das emoções, tanto positivas quanto negativas, o quanto elas repercutem. E aí nós vamos ter capítulos e capítulos falando sobre perdão, sobre resiliência, sobre gratidão. Esses sentimentos que algum tempo atrás eram inviáveis da gente conversar, falar sobre eles. São difíceis de quantificar, mas subjetivamente se consegue fazer a conexão das pessoas com estas através de entrevistas, aplicando muitas vezes escalas, se chega a conclusões de que as pessoas estão com algum grau de sofrimento emocional ou estão com algum tipo de transtorno de ansiedade, todas as suas subdivisões, ou estão passando por quadros depressivos, ou estão vivenciando sentimentos ruins no seu dia a dia, sem ainda repercutir num transtorno, mas são pessoas mais negativas, mais pessimistas, pessoas que têm muita dificuldade de trabalhar, exercitar dentro de si o perdão. São pessoas que ao longo da existência remoem suas mágoas, gerações e gerações, principalmente relacionadas a seus familiares. Pessoas com esses sentimentos que geram doenças. E ao longo dos vários capítulos, vários autores foram convidados, a maior parte deles cardiologistas ou clínicos, 2 ou 3 pesquisadores, trazendo então que hoje a própria ciência, que estuda por que nós temos que tomar ácido salicílico após um infarto agudo do miocárdio, por que devemos reduzir o colesterol ruim até tanto para prevenir complicações. Então essa ciência que se debruçou, fez inúmeros estudos e concluiu, também vem cada vez mais se aproximando da convicção de que quanto melhor nós administrarmos as nossas emoções negativas, mais saúde teremos. E essas questões do teu perfil, do teu psiquismo, de ser uma pessoa mais rancorosa, de ser uma pessoa pouco flexível para mudanças, ter muita dificuldade de perdoar, como disse para você, ser negativista, pessimista, não ser grata quase nada, essas pessoas têm um risco muito maior do adoecimento cardiovascular, principalmente. Então o livro fala muito sobre isso, gente. Os autores aqui que estiveram semana passada aqui em Porto Alegre, se não me falha a memória, foi o 78º, eu não sei se foi o 68 ou 78 Congresso Brasileiro de Cardiologia, que aconteceu em Porto Alegre, de quinta-feira a sábado, semana passada, veio quase 8.000 pessoas, e aqui estava o Dr. Roberto Sporcati, que é o coordenador de um grupo dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre doenças, sobre espiritualidade, sobre o quanto nós podemos também prevenir doenças cardíacas a partir, por exemplo, de um inquérito, de colocar na anamnese que o médico faz seu paciente, colocar também perguntas a respeito dos seus sentimentos e emoções e sua espiritualidade. E o Dr. Álvaro Avezum, que também já foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um grande pesquisador, junto com sua esposa, escreveram o último capítulo do livro. Então, é muito bom, também está tendo uma excelente repercussão, gente, assim como Psiquiatria Iluminada, no sentido de algumas pessoas médicas que não tem nada a ver com a crença ou com o próprio espiritismo, a doutrina, tem interesse de ler. Porque ninguém doutrina ninguém nesse livro, nós só trazemos as evidências que, pelo amor de Deus, estão em tudo que é lugar. E o último livro, é uma grande, assim, talvez seja o livro que eu mais me identifiquei, mais amei de fazer, é A Travessia da Vida, até porque, fiz 60 anos, já estou no terço final da minha existência, então já passei por 2 terços, tenho mais um. Eu preciso,
dar testemunho, já que eu escrevo, vivenciar tudo aquilo que eu tiver que vivenciar na velhice, paciência, perdas e doenças de abacate, mas também, mas faz parte, né? Faz parte, a gente envelhece e traz consigo muitas perdas, né? A gente vai enfrentando, com o passar dos anos, a fragilidade humana, e esse é um dos grandes temas centrais desse livro. Então, como é a travessia, eu começo lá na infância. Se olhar a capa, fala da preparação reencarnatória, né? Que ela vem vindo, aqui tem um fio branco que leva o início da vida e até a velhice. O que me moveu a fazer esse livro foi depois que eu assisti, junto com a minha esposa, assim, uma temporada atrás da outra, um episódio atrás da outra, para mim a melhor série de cinema, de TV que eu já assisti foi This Is Us. É uma série que passou na TV americana, da NBC, e na tradução seria Esses Somos Nós, e fala exatamente disso, de uma família, né, que adota uma criança, que cria com maior amor e cuidado e zelo essa família, ou seja, naqueles primeiros anos da vida dessas crianças, onde houve a maior assim, troca de amor e afeto. E esses foram seguindo sua jornada, foram crescendo, tendo suas famílias, suas vidas, e repetindo muitos, né, os passos dos seus próprios pais, e eles acabam levando, quem assistiu, a gente acaba dando alguns spoilers, mas tudo bem que seja, isso está de fácil de saber tudo que acontece numa série, né? Mesmo antes de começar, não importa, mas assistam, porque eles vão falar de muitas situações nossas, gente. O que mais me surpreendeu é que lá nos Estados Unidos uma cultura diferente da nossa, mas de uma família muito tradicional. Não é uma família tradicional, que dá uma importância muito grande os filhos, a educação dos filhos, o amor. Começa na década de 50 e é tão interessante que vai, segundo os críticos, até 2037. Ela consegue ir para o futuro, ela vem passando por todas as gerações e projeta esta família no futuro, onde esta matriarca, que lá no início amava e cuidava muito desses filhos junto com seu marido, ela fica viúva precocemente, mas ela segue presente na vida deles, ela começa a desenvolver sutilmente a demência senil, do Alzheimer, e começa a desencadear com o passar do tempo, como é essa doença na sua característica principal, uma progressiva fragilidade. Ela vai cada vez dependendo mais dos seus familiares de cuidadores. E é uma realidade hoje muito comum da sociedade brasileira, mundial e brasileira, que é o surgimento de uma doença que leva quase toda a família a se envolver, os cuidados que são necessários, o amor que tem que dar. E um desses capítulos maravilhosos dessa série é abordado a questão do cuidado. A Escola de Saúde Pública da Universidade de Pittsburgh, onde se passa a série, ficou tão impressionada com a forma com que eles trataram aquela pessoa que parou de reconhecer os filhos, que precisava usar fralda, colocar na cama, dar banho, que muitas vezes acontece no dia a dia de quem cuida. Foi tão humano que eles fizeram uma entrevista com 700 pessoas da região ali que tinham esta situação vivenciada. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, portador de uma doença incapacitante, especialmente a demência de Alzheimer, e eles viram naquela entrevista que a forma com que a série retratou a doença, conforme a série retratou o cuidado amoroso, ajudou muito as pessoas a verem diferente um pouco a doença. Então, sem dúvida. E ela mostrou através de um dos capítulos que eu coloquei, que é quando os papéis se invertem, que é quando aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela avó, né, sofrendo já, ou uma idade avançada, já tendo debilidades, né, limitações, especialmente fragilidades, precisa do cuidado. E é lindo, especialmente um dos últimos capítulos, onde eles mostram lá na infância, quando essa mãe ficava horas acordada para fazer o filho dormir, quando ela dava banho no filho, quando ela fazia comida, quando os pais ficavam em volta dos filhos na cama para eles dormirem, e no minuto seguinte passava aquela mãe nas mesmas situações, deitada na cama, sendo alimentada pelos filhos, os filhos em volta dela no final da sua vida, levando para passear, dando banho, acariciando. Então, essa oportunidade
que a vida dá dentro do planejamento reencarnatório, de tu ser em algum momento como filho, como genro, como nora, ser chamado para cuidar e poder retribuir isso é maravilhoso. Então, que é uma das formas que eu abordo aqui, porque é uma realidade hoje, muito frequente no nosso meio, a dificuldade que as famílias estão tendo de dar conta desta demanda cada vez maior de quem... primeiro, hoje as famílias já estão menores. Os filhos estão envelhecendo. Tu tem um pai de 85, 88, o filho está com 65, já está idoso, já tem filho, já tem neto, então tu não tem mais aquela atenção que tu tinha só para os teus pais, tu tem que te dividir. A vida está difícil, as circunstâncias da sociedade fazem com que tu tenha que trabalhar mais por mais tempo, dar conta de outras demandas, tu não consegue estar presente como tu deveria com aqueles teus pais, ou avô, ou avó. Então tu delega muito desta obrigação do cuidado. Não há problema algum, nenhum juízo de valores quanto a esse ato, mas que ele não seja totalmente substituído. Eu não quero encarar esta realidade, eu não tenho condições, eu já me desliguei desse pai e dessa mãe, eu já não tenho mais esse carinho, esse afeto, alguém cuide. Que não seja isso, mas que seja um compartilhar, muitas vezes de divisão de tarefas, claro, mas que permaneça aquele afeto, aquele carinho, aquele compromisso de dar o apoio, o suporte. Então, eu acho que isso é muito importante, né, gente, para nós completarmos nossa vida. Então, o livro fala sobre essa travessia que começa ao nascimento, desencarne, depois ela continua, nós sabemos. Ela fala dos arcos. Os arcos, na verdade, são que todos completamos arcos, seja aquele que nasce, dá o primeiro suspiro e morre, o que morre em tenra idade, o que desencarna na velhice. Quando ele desencarnar na velhice, já muito próximo, né, próximo do ciclo vital de idoso, ele é chamado do arco perfeito, por ter vivenciado todos os ciclos da vida até a velhice. Todos completamos arcos. Alguns não são, eles chamam perfeitos, porque às vezes se encerram em idade mais jovem, mas o importante é esse, é a questão do fenômeno do envelhecimento que está aumentando. As famílias estão com 3 até 4 gerações de pessoas vivas numa mesma família, com muita dificuldade de lidar com as demandas de cada uma dessas gerações. Então a gente tem que ter esse alerta e indiscutivelmente o molde, o combustível disso é o amor. O amor que nós recebemos na primeira infância, aquele período que vai até os 6 anos, e para que seja retribuído depois. E aqui num dos capítulos que eu falo, no capítulo 5, que é o amor como molde, eu assisti um documentário na Netflix, que é o Começo da Vida. É sobre o estudo dos bebês, sobre a questão do amor. E lá um dos cientistas disse assim, os afetos trocados nos primeiros anos de vida são as fitas isolantes que reforçam as ligações entre os neurônios para o restante dela. Então é aqui. Não que não vamos ter problemas depois, mas certamente, se aqui formos muito amados, haverá muito mais recursos em nós para lidar lá adiante com as dificuldades nossas e quando estamos sendo chamados pelo planejamento maior para cuidar do pai ou da mãe, ou da tia solteira, ou a tia que não teve filhos, ou avô ou avó. Tá? Então é isso, eu agradeço imensamente, quero agradecer a todos que organizaram isso, especialmente a Aline, a Regina e a Débora, que estiveram nos bastidores, apesar que as duas também circulam por aqui, organizaram tudo isso que vocês viram quando chegaram. Essa é a nossa primeira oportunidade. Tiveram a ideia, foi delas a ideia dessa primeira Feira do Livro, só me pediram a opção da data, sugeri que fosse hoje, e que bom, muita gente veio, passou por aqui, que vai assistir esse nosso depoimento dos livros, né, e se motivar a adquiri-los, né, para que ampliem um pouquinho mais, eu sempre digo, os horizontes do conhecimento. Então é isso, muito obrigado.